Primeiro de tudo, eu queria estar convidando vocês para a gente abrir a palavra de Deus em Salmos. Um salmo muito conhecido, mas nem tanto assim, porque é o Salmo 119. Salmo muito conhecido por ser o maior, né? Mas, por outro lado, poucas pessoas conhecem de verdade a riqueza desse salmo. Salmo 119, versículo 14, diz assim: Mas me alegro com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Oremos. Senhor, meu Deus, primeiramente, muito obrigada por essa oportunidade, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque eu não estaria aqui sem Ti. Obrigada, Senhor, porque eu tenho certeza que é o Senhor que me trouxe até aqui, é o Senhor que tem ministrado essa palavra na minha vida, e é o Senhor quem quer falar hoje com a sua igreja através de mim. Eu te peço, Senhor, que eu diminua, saia todo eu, saia todas as minhas vontades, saiam todos os meus pensamentos que não venham de Ti, mas que o Senhor flua através de mim, para assim como o Senhor já tem falado comigo com essa palavra, o Senhor possa falar com toda a sua igreja, que os ouvidos estejam atentos à sua voz, que os corações estejam abertos para Te receber e ter um momento único e especial contigo. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Hoje nós falaremos sobre a verdadeira alegria. E esse salmo que a gente leu, como eu disse, ele é um dos mais conhecidos, justamente por ser um salmo muito grande, né? Então falam muito, o Salmo 119, enfim. Mas na verdade ele tem muitas riquezas. E o livro de Salmo, ele tem esse nome também chamado antigamente de louvores, ou livro dos louvores, justamente porque ele tem ali diversos hinos. Como assim? Diversos momentos em que o homem está falando com Deus, está louvando a Deus, assim como a gente fez anteriormente. E aí eu até aproveito para compartilhar com vocês algo que aconteceu assim hoje, de forma impressionante, né? Antes do culto, a Radassa falou comigo sobre, e aí, tem alguma música, enfim. Apesar de ter pensado na palavra, eu não tinha ainda nada em mente. Depois, me arrumando, veio uma, mas eu não conhecia a última música. E Deus faz as coisas tão impressionantes que a última música foi a pregação. Poderia dizer que grande parte da pregação já está ali. E isso me traz um conforto para ver que Deus cuida de mim. Porque, gente, até sair daqui, a gente fica na dúvida se é isso, enfim. E Deus me deu esse conforto de saber, é isso. Eu falei com você sobre isso e eu quero que você replique para as pessoas me ouvirem também sobre isso. Sobre o que é a verdadeira alegria. Por que em Salmos? Porque o Salmo, gente, como a gente falou aqui, ele é a gente, o homem falando com Deus, falando do mais interior da nossa alma. E às vezes a nossa alma não tem essa verdadeira alegria. E hoje a expectativa é que a gente saia daqui entendendo um pouquinho do que é essa verdadeira alegria, mesmo em momentos que o mundo não está nem um pouco propício para isso. Para que a gente possa, assim como esse salmista, falar do que está no nosso interior para Deus e dizer: eu me alegro com o caminho dos teus testemunhos. É impressionante porque, assim, esse salmo, ele é muito grande justamente porque ele é conhecido, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo, acróstico. O que é isso? Ele é justamente uma junção, ele vai indo, as seções, digamos assim, né? Eles vão se juntando numa ordem alfabética. Óbvio que não o nosso alfabeto, porque a Bíblia não foi escrita em português, a original, foi escrita em hebraico. Então, cada seção ele vai seguir uma ordem de todas as 22 letras do alfabeto hebraico, né? Se o pastor Anselmo estivesse aqui, ele poderia me ajudar falando todas as letras bonitinhas que eu aprendi com ele no seminário, mas eu não vou me expor aqui. Brincadeiras à parte, mas posso falar para vocês que realmente cada sessão vai falar dessas 22 letras, vai usar essas 22 letras. Então, a primeira sessão, nós temos lá todos os versículos da primeira sessão, os 8 versículos começam com a letra que representa o Aleph, né? E aí a gente vai ter os 8 depois, com a segunda letra, que é o Bet, e assim sucessivamente. É impressionante ver isso tudo acontecendo e em todas essas sessões, em todos esses versículos, sabe o que está sendo falado aqui? Sabe o que está sendo glorificado, louvado, porque é um salmo de louvor? A palavra de Deus. O Salmo 119, ele louva, ele mostra a beleza, ele engrandece as escrituras. Porque a gente hoje, infelizmente, tem muitas canções aí, né? Que a gente chama de louvor, mas engrandece a gente. E aqui não. Aqui a gente vem engrandecendo a
própria palavra de Deus. A gente vem engrandecendo as Escrituras, e é isso que verdadeiramente importa. E é isso que a gente tem que começar a pensar na beleza desse salmo. Na beleza de ter sido tão bem estruturado, tão bem pensado, para engrandecer as Escrituras sagradas. E é interessante porque ele foi escrito por um jovem, e tem um momento em que esse jovem, ele fala assim, ele se vê como uma ovelha perdida, ele expondo o que estava no seu coração para Deus, ele expondo para Deus que no interior dele ele se sentia como uma ovelha perdida, mas uma ovelha que guardava e que conhecia os mandamentos de Deus. Ao mesmo tempo, ele também fala, ensinando a gente sobre obediência, ensinando a gente sobre as regras de seguir essa palavra. É impressionante que ele está demonstrando o que ele está sentindo, mas ele também está ensinando e ele está louvando. Ele está mostrando a fraqueza da sua alma. Ele está mostrando a grandeza da palavra de Deus. E assim deveria ser também nas nossas vidas, né? A gente ter essa coragem de falar, Deus, olha, eu me vejo como uma ovelha perdida. Deus, está complicado aqui, mas eu sei que a sua palavra tem poder para me tirar disso. Eu sei que a sua palavra é o que muda todas as coisas, porque a sua palavra é maravilhosa e eu tenho que me alegrar quando eu escuto falar dela, quando eu leio ela. Esse é realmente algo impressionante que às vezes a gente tem dificuldade de fazer no nosso dia a dia. E esse jovem, ele falando, chegando nesse versículo aqui específico que nós lemos, ele fala exatamente sobre se alegrar com o caminho dos testemunhos. Mas o que é esse caminho dos testemunhos que nós lemos, né? Quando está sendo falado aqui dos teus testemunhos, está sendo falado específico sobre o testemunho do próprio Deus, sobre a palavra. Está sendo falado sobre o que Deus deixou para a gente conhecer sobre Ele. O caminho dos testemunhos, então, é caminhar conhecendo, lendo, sabendo sobre o que Deus deixou na palavra dele. E aqui está dizendo sobre se alegrar nisso. Esse jovem, ele diz que ele se alegrava nisso. Só que às vezes, a gente não se alegra lendo a palavra. Às vezes a gente faz isso só por mera obrigação. Mas não é para ser assim. A gente tem que entender a preciosidade dessa palavra e buscar, Deus, o que hoje o Senhor pode ministrar ao meu coração através da sua palavra? Deus, o que hoje o Senhor pode falar comigo através do que o Senhor deixou demonstrado que você é na sua palavra, que você era, é e sempre será Deus na minha vida. Então, quando a gente for estudar a palavra, quando a gente for ler a palavra, a gente tem que fazer como esse jovem, com alegria de poder ter a oportunidade de ler ali o que o próprio Deus deixou sobre ele, ler ali o que o próprio Deus quer que a gente siga, quer que a gente aprenda, quer que a gente seja como ele. Isso não tem que ser só uma obrigação, isso não tem que ser só uma religiosidade, isso tem que ser mais. A gente precisa ter a alegria que esse jovem tinha em ter contato com a palavra, em ter essa possibilidade. E sabe, escrevendo isso aqui, Deus me trouxe à memória um período da minha vida, que aqui, né, alguns sabem que eu sou bióloga, professora de biologia, e eu fiz mestrado, 2 anos de mestrado na UF, que principalmente o último ano foi muito pesado, porque, enfim, eu ia às vezes lá para Maricá para fazer pesquisa, às vezes lá para Seropédica, para Rural, para Niterói. Foi bem pesado e fora muitas leituras, muitas escritas. E aí teve um momento que o meu próprio orientador falou assim, Mari, vai com calma, acho que você vai estafar. Falei, não, Deus, não vou estafar, vou concluir. Eu comecei, o Senhor me permitiu começar esse mestrado tão sonhado, porque eu sempre sonhei em fazer mestrado em Biologia Marinha na UF. Eu vou conseguir concluir. Consegui concluir, mas eu estava realmente me sentindo muito cansada, muito esgotada. Eu já tinha contato com a biologia há muitos anos, porque no ensino médio eu tinha começado a fazer técnico de biologia marinha. Então, desde o meu ensino médio, eu estudava, além da escola, a biologia. Fiz bacharelado, fiz licenciatura e fui para o mestrado, tudo direto. E eu me vi pirada. Eu falei, eu não consigo mais estudar. Algo que eu sempre sonhei, que é ser bióloga, estava me sufocando. Eu falei, eu preciso parar de estudar. Eu preciso parar um pouco de ter o contato com a biologia, porque isso realmente está me pirando.
Na época, o meu orientador queria que eu fosse direto para o doutorado. Licença. Mas eu falei, não tem condições, não tem como, eu preciso parar de estudar, enfim. E assim fiz, né? Já tinha casado, conversando com meu esposo, falei, não, vou procurar emprego, vamos ver como é que vai ser, mas estudar não. Vou parar de estudar, preciso acalmar minha mente, estou muito tempo estudando. E aí, eu defendi, acho que em março ou abril, alguma coisa assim, 2019. No mesmo ano, eu tinha o projeto aqui Novos Sonhos, não sei quantos tiveram a oportunidade de conhecer. Eu fui voluntária, fui coordenadora de um sábado, estava tendo um encontro dos coordenadores lá em casa. E o pastor Luiz Cláudio estava lá, né? Eu sempre gostei de, quando eu li a Bíblia, escrever algumas coisas. E eu fui conversar sobre alguma coisa com o pastor Luiz Cláudio, enfim, e ele sabia dessa minha questão com o mestrado. E aí ele falou assim, Mário, amanhã, e detalhe, era um sábado, dia 3 de agosto, domingo, 4 de agosto era meu aniversário. E eu queria parar de estudar. Aí ele falou assim, olha, depois de amanhã, dia 5, vai voltar ao seminário, as aulas retomam, e é a minha aula. Vai lá como ouvinte, você gosta de estudar, de ler a palavra? Aí eu, o quê? Seminário? Eu tô falando que eu quero ficar sem estudar, tu quer que eu estude mais coisas? Aí ele, não, vai lá só me ouvir. Vai lá, ver como é que vai ser, porque eu acho que isso vai te ajudar a continuar escrevendo sobre a Bíblia, enfim. Aí eu, ai meu Deus, ele vai lá, só vai. Aí vim eu, quem já teve aula com o pastor Luiz Cláudio sabe que, meu Deus, que aula, né? Ainda mais aqui no seminário que a gente tem muito mais tempo que na EBD, porque vai de 7 às 10. Aí eu, nossa, realmente valeu a pena. E ele, e aí, como é que foi? Gostou? Eu falei, gostei. Ele tá se sentindo mal quando tá estudando? Eu falei, não, porque foi algo leve, não foi uma obrigação. E não foi biologia, foi a Bíblia, enfim. Aí ele, então vem durante a semana inteira, porque cada dia da semana é uma aula, um professor diferente. Aí eu assisti a semana, quando vi, fiz os 3 anos de seminário. Para quem ia parar de estudar. Mas por que eu tô falando essa loucura aqui da minha vida? Para vocês entenderem que eu comecei a sentir prazer e alegria em estudar a palavra. No momento que eu falava, eu não quero mais estudar, eu não consigo ler mais nada, Deus me fez ter uma paixão tão grande pela palavra, que eu comecei a me aprofundar nisso, comecei a gastar dinheiro com isso, mas faz parte. Amo os livros, amo ter contato com a palavra e com os livros que falam sobre a palavra, enfim, ensinam um pouco mais de teologia. E Deus me fez entender que quando a gente entende a importância da palavra, a gente quer se aprofundar mais e mais para conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Algo que estava me sufocando, que era estudar, Ele me fez ter uma alegria, que é estudar a palavra dEle. E esse hoje é o primeiro pensamento que eu quero que a gente comece a ter aqui, sobre ter essa alegria que esse jovem teve em estudar a palavra, em se aprofundar na palavra para conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque quando a gente faz isso, a gente começa a entender a riqueza da Bíblia, como a riqueza desse salmo. Um versículo que a gente leu e a gente já aprende tanta coisa. Imagina se a gente ler a Bíblia inteira. Antes do seminário eu nunca tinha feito isso e aí eu resolvi fazer de forma tão impressionante que eu tive uma experiência também sobre a palavra com Deus, onde num momento que eu tinha feito uma cirurgia, eu não podia abaixar a cabeça há muito tempo, por 30 dias, e aí eu falei, como que eu vou ler a palavra? Resolvi ouvir. Gente, eu estava entediada em casa de repouso, foi tão maravilhoso que eu ouvia de manhã, de tarde, de noite a palavra. Eu consegui ouvir a Bíblia inteira nesses 30 dias e até hoje eu acho que foi uma das minhas maiores experiências com Deus, porque aquilo me dava um ânimo, porque ficar em casa para mim é muito ruim, não gosto. E eu tive que ficar esses 30 dias em casa. E quando eu ouvia a Bíblia ali, aquilo me dava um ânimo, me dava uma alegria. Não vinha o problema, não vinha as dores que eu estava sentindo da cirurgia, enfim. Então, assim, a palavra, ela pode animar a nossa vida, vivificar o momento que a gente está vivendo. E essa é a primeira coisa que a gente tem que entender aqui. Ainda só com a explicação desse versículo. Ainda só com a introdução do que a gente está lendo aqui. Sabe por quê? Se a gente sair daqui hoje entendendo o que é essa verdadeira alegria, eu vou ler uma frase para vocês, para que a gente consiga viver como esse jovem escritor desses salmos. Essa frase de Adam Clarke diz assim, ó. Ele, falando sobre esse jovem salmista, né? Ele considerava sua principal felicidade ser achado na vereda da obediência, dando a Deus todo o seu coração
e todas as suas forças. Como que eu vou ser encontrado na vereda da obediência se eu não conheço a palavra e eu não sei que eu tenho que obedecer? Como que eu vou ser como esse jovem aqui que eu vou dar todo o meu coração para Deus se o meu coração está cheio de problema? Se o meu coração está sufocado com os problemas do mundo e não tem espaço para Deus? Não tem como. E é por isso que o primeiro ponto que a gente vai abordar aqui é: como que eu tenho essa verdadeira alegria? Como que eu vou ter esse espaço no meu coração? Gente, se for só pela gente mesmo, não é possível. Se for só pela gente mesmo, a gente não consegue. E aí, quero convidar para vocês lerem comigo um outro versículo. Só que, na verdade, a gente vai ler primeiro Deuteronômio 12, são 2 versículos, 6 e 7. 6 e 7, Deuteronômio 12, 6 e 7. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso. Diz assim: a esse lugar vocês devem levar os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês preparam, as ofertas prometidas, as ofertas voluntárias e os primogênitos das vacas e das ovelhas de vocês. Ali vocês comerão diante do Senhor, seu Deus, e se alegrarão em tudo que fizerem, vocês e a sua família, no que o Senhor, seu Deus, os tiver abençoado. Para a gente começar a falar da alegria verdadeira, que até então a gente estava entendendo o que estava acontecendo aqui nesses salmos, a gente precisa vir com uma pergunta. Tá, falei para vocês sobre conseguir ter essa alegria verdadeira que o jovem tem. Mas a primeira questão aqui, antes da gente entender o como, eu quero que vocês pensem: onde? Onde será? Onde será que eu consigo me alegrar? Aonde será que eu consigo ter essa verdadeira alegria? Sabe por quê? Eu preciso pensar assim. Lendo aqui Deuteronômios, ele começa a falar sobre um lugar específico. Um lugar onde, naquela época do Antigo Testamento, eles entendiam que era a habitação de Deus. O lugar onde eles ofereciam holocaustos, sacrifício, dízimos, ofertas. Vocês conseguem fazer a referência? Que lugar é esse hoje? Hoje, a habitação de Deus, falando fisicamente, é o quê? Aqui, o templo onde nós estamos. Então, aqui, a gente começa a entender. Eu tenho que me alegrar aqui. Eu tenho que me alegrar quando eu venho aqui fazer holocaustos, sacrifícios, ofertas, dízimos. E o que seria isso no dia de hoje? Como eu falei para vocês sobre a questão da música, aqui a gente já começa a ver um sacrifício que hoje a gente faz para estar aqui domingo, onde de repente a gente podia estar em casa descansando ou em algum lugar, enfim, se divertindo. O sacrifício de vir servir, como muitos estão aí por trás dos bastidores, outros aqui, outra aqui. Sacrifício de abrir mão de outros momentos para a nossa vida, para estar aqui cultuando, adorando. Mas a gente sempre faz isso com alegria? A gente sempre faz isso com um sorriso no rosto? Não. Então, quando a gente fala aonde eu tenho que me alegrar, o primeiro lugar é: eu tenho que me alegrar na habitação de Deus. Deus habita aqui. E porque às vezes a gente vem por obrigação? E porque às vezes a gente vem para bater ponto? E porque às vezes a gente vem só porque está na escala? A gente não vai fazer tão perfeitamente se a gente não tiver com alegria, se a gente não estiver entendendo que eu estou fazendo isso para Deus, se a gente não estiver entendendo que eu não estou me sacrificando pelo meu líder, eu não estou me sacrificando pelo meu pastor, eu estou me sacrificando para Deus. Esse tem que ser o nosso objetivo de estar aqui. Temos que estar com alegria. Porque é essa alegria que renova nossas forças na segunda-feira, quando tudo recomeça. Essa alegria que renova nossas forças quando os problemas acontecem. Se a gente vem aqui com alegria, a gente está com o coração aberto e os ouvidos atentos para quem habita aqui. Porque se eu venho murmurando, se eu venho reclamando, eu não escuto o que Deus quer falar comigo. Eu não entendo o que eu estou fazendo aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, aqui eu tenho que me sacrificar, eu tenho que servir com alegria. E digo mais, Deuteronômios que a gente leu, ele fala sobre dízimos e ofertas. A gente faz isso com alegria? Nem sempre. Como que eu vou dizimar e ofertar com alegria quando eu não tenho o que comer? É difícil, mas eu tenho que fazer isso lembrando que, primeiro, o Deus que me trouxe até aqui vai continuar me sustentando, vai continuar suprindo as minhas necessidades. E outra,
eu vou ofertar, eu vou dizimar, acreditando, tendo a confiança que Deus está ajudando esses pastores a conduzirem essa igreja da forma correta para me ajudar quando eu preciso, para pedir uma cesta quando necessário. E é por isso que, independente da nossa situação, a gente tem que ser fiel com os nossos dízimos e ofertas com alegria e não por obrigação. Não para fazer parte de um ministério, porque se eu quero participar de um ministério, eu tenho que ser dizimista fiel. Será que é isso que Deus espera da gente? Será que é isso que Deus espera de mim? Beleza, eu dizimo. Meu salário chega, primeira coisa que eu faço, meus 10%. E como é minha vontade de fazer um pouquinho a mais, uma oferta de vez em quando, eu faço isso com alegria? Quando de repente a igreja está precisando de mim, eu faço isso com amor no coração, com a alegria de saber, eu estou cuidando da casa de Deus com um pouquinho que eu tenho, para que outras pessoas possam chegar até aqui e sair daqui renovadas. A gente precisa fazer isso, entendendo que não é para o homem, não é para o templo, não é para pastor nenhum, é para Deus. É só assim que a gente vai se alegrar em ofertar e em dizimar. Se não for para Deus, no momento de dificuldade você vai usar o seu dízimo. Se não for para Deus, a oferta vai acontecer uma vez em nunca, porque é um ato voluntário. E como vai ser voluntário se não tem alegria? Não tem como. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender: onde eu me alegro? Na casa de Deus, servindo, me sacrificando, dizimando, ofertando. E digo mais, a gente está falando muito do Antigo Testamento. E obviamente por isso eu comecei falando de aonde Deus habita é aqui no templo. Mas Deus está só aqui na IERC? Deus está só na igreja? Não. Se você acredita e se você fala que Deus habita em você, aonde você tem que se alegrar? Aonde você estiver. Você tem que se alegrar quando você estiver lá no caos do seu trabalho, com o seu chefe te perturbando. Você tem que se alegrar quando na escola os seus amigos estiverem te excluindo porque você quer falar de Bíblia ou porque você não quer se envolver com o que eles querem mexer. Quando lá na faculdade eles falarem: ah, não acredito, você é careta, você é crente. Você tem que estar alegre e falar: eu sou sim, eu sou seguidor de Cristo. Esse emprego que hoje está aqui me dificultando de estar alegre, se Deus me permitiu estar aqui, se Deus ainda me permite estar aqui, eu estou alegre porque eu sei que Ele sempre cuidou de mim e vai cuidar, que quando for para sair, é Ele que vai abrir outra porta. Então, enquanto você estiver onde você está, seja na sua vida profissional, pessoal, na sua família, você tem que estar alegre porque Deus habita em você. Não é só aqui no templo, Deus habita em mim. Adianta eu estar aqui sorrindo para vocês e estar de cara feia no meu trabalho? Adianta eu estar aqui sorrindo para vocês e estar brigando com a minha família, não estar alegre quando eu estou com eles? Não adianta. Se Deus habita em mim e eu tenho que estar alegre, aonde Deus está habitando, então eu estou alegre em todo lugar. Ah, Mariana, você fala isso porque tu não conhece, né? Meus amigos, minha família, meus chefes. Eu posso não conhecer, mas eu digo uma coisa: eu conheço o Deus que te permitiu estar aí. Eu conheço o Deus que sabe o que você está passando, que sabe o que eu estou passando. O Deus que é capaz de mudar você, independente da situação. Talvez a situação não vai mudar, mas a sua mudança precisa acontecer para que Deus seja visto ali. Mesmo que continue o caos, se Deus permanecer em mim e se eu mostrar isso sendo alegre, será que as pessoas vão continuar vivendo nesse caos? Ou que de repente eu vou contagiá-las com a minha alegria? Ou será que de repente eu vou fazer elas pararem de ser assim? Porque elas vão falar: por que você, mesmo com esse monte de problema que a gente tem aqui, ainda está sorrindo? Por que você, mesmo com esse monte de reclamação que a gente tem aqui, ainda está alegre? E aí talvez você tenha a oportunidade de falar de Deus. É necessário que a gente entenda que, independente das circunstâncias ao nosso redor, que muitas vezes a gente não controla, muitas vezes a gente não muda, a gente precisa olhar o nosso coração para buscar entender o que precisa mudar no meu coração para a alegria verdadeira vir de dentro para fora. Eu preciso entender isso. Deus, o que hoje está me impedindo de ser alegre? Na minha escola, no meu trabalho, na minha família, na minha faculdade. Deus,
Se a situação não está mudando, tudo bem. Mas muda-me para que eu possa continuar te alegrando, te adorando, mostrando quem o Senhor é nessa situação difícil. Muda o meu coração. Sabe por quê? Se o seu coração estiver com foco errado, vai ser difícil Deus preencher você por completo. O vazio sempre vai existir. O desânimo sempre vai existir. E a verdadeira alegria não vai ter lugar. Então hoje, se eu quero estar alegre em todos os lugares, eu preciso olhar para o meu coração e perguntar: Deus, o que precisa mudar aqui para eu conseguir refletir o Senhor? Deus, o que precisa mudar aqui para eu levar a sua alegria para o caos do meu trabalho, da minha escola, do meu emprego, da minha família? Deus, me ajuda hoje, porque se o Senhor está dentro de mim, a alegria precisa sair através de mim. E digo mais, eu entendo que às vezes é difícil essas situações. Às vezes, o que você está passando, você pensa: Mariana, você fala isso porque não sabe da minha vida. Mas é aí que a gente vem para o nosso segundo momento. É aí que eu entendo, tá bom, eu já entendi onde eu tenho que me alegrar. É aqui servindo, é aqui cultuando, mas também é em todo lugar, porque Deus habita em mim. E se hoje você talvez esteja se perguntando: eu entendo, mas eu não consigo. Eu não consigo porque tem uma situação que está impossível na minha vida. Essa situação não está me deixando ser feliz. Essa situação não está deixando resplandecer essa alegria verdadeira. Aí a gente vem para o nosso segundo momento tão importante, que diz assim: como que eu me alegro? Como nos alegrar? E eu vou convidar vocês para a gente ir, estamos falando de alegria, precisamos ler Filipenses, Carta da Alegria. Filipenses 4, do 4 ao 7. Vou lendo já aqui para a gente ganhar tempo. Alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor, não fiquem preocupados com coisa alguma. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Vocês sabem quem que está escrevendo isso aqui em que momento? É Paulo preso. Paulo estava preso, dizendo que alegrem-se. Você está dizendo que a sua situação está difícil e alguém que estava preso por conta de Cristo está falando para a gente se alegrar. Como que eu me alegro? Com moderação, que nem está escrito aqui. Que a moderação de vocês seja conhecida. Como assim moderação? A moderação para quando vier a aflição, quando vier a prisão, as tribulações, isso não falar mais alto do que o Deus que está com você na prisão. O Deus que está com você na fornalha? O Deus que está com você na cova dos leões? Alguma situação é maior que esse Deus? Se não é, a gente tem que ter moderação para estar vivendo a aflição, mas estar se alegrando, porque eu estou lá dando glória a Deus, porque Ele está comigo. Eu estou lá entendendo que independente do resultado final daquela situação física, o que mais importa é que Deus vai continuar comigo. E é assim que a gente aprende como que eu me alegro. Como que eu me alegro? Com a moderação que me traz a paz que excede todo entendimento. A paz para quando vier o desemprego, a paz quando vier os problemas, a paz quando vierem as perdas, falar: Deus, você nunca me abandonou e nunca vai me abandonar. Deus, eu entendo que o Senhor está comigo. Deus, se eu estou passando por essa situação, independente de qual seja, independente do motivo que eu estou passando por essa situação, eu quero continuar te adorando, que é isso que mais importa. Porque a minha alegria não está no momento humano. A minha alegria não está nas minhas riquezas. A minha alegria não está no momento que eu estou querendo e conseguindo conquistar o que eu tanto sonhei. Não. A alegria verdadeira tem que ser em ter a certeza que você é a habitação de Deus. Em ter a certeza que Ele continua com você. É só assim que a gente vai ter a moderação. Para quando vierem os problemas, eles não me colocarem lá embaixo e me fazerem esquecer quem é Deus. É só assim que eu vou ter a paz que guarda o meu coração em meio ao caos, que me ajuda
a transformar a minha mente para não me contaminar com os pensamentos de: ei, por que Deus está te deixando passar por isso? Se Deus está me deixando passar por isso, é porque Ele tem um objetivo, e mesmo que eu nunca saiba do objetivo, eu sei de uma coisa: lá no final, se eu continuar sendo fiel, eu estarei com Ele, e é isso que importa. Não importa o que eu estou passando hoje, importa o que eu vou passar lá. Eu não me importo com as tribulações de hoje, se eu focar na adoração do final que teremos com Deus, vivendo uma vida glorificando e adorando a Ele na eternidade. Porque os problemas, eles sempre vão continuar. É claro, Deus não disse pra gente que no mundo a gente teria aflição. Deus não disse. Mas logo depois Ele disse o quê? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai conseguir vencer esse mundo e ganhar a vida eterna se você tiver o seu bom ânimo, a sua alegria em Jesus. E não na situação humana, não nas riquezas, não nas conquistas, não nas bênçãos materiais, mas na bênção celestial. É lá que tem que estar o nosso foco. Até porque, se a gente está falando sobre justamente essa questão de alegria, e nos momentos mais difíceis, a gente tem que pensar. A gente falou de sacrifício. E existe um sacrifício que a gente escolhe fazer de certa forma, com o objetivo de nos aproximar mais de Deus, que é o jejum. A gente decide em alguns momentos jejuar para termos esse contato com Deus. E se nós estamos falando de alegria, por que eu entrei em jejum? Porque Jesus, quando falou de jejum, falou o quê? Lava o rosto. Ele falou, não fica com o rosto triste. Sabe por quê? Porque Deus conhece o sofrimento do seu coração. Deus sabe o que você está passando. Não são os outros que têm que saber o sofrimento. Não resplandeça isso para eles. Se importe com quem conhece o que está aí dentro. Então, quando você estiver no momento de tribulação, no momento de sacrifício, no momento de dificuldade, sorria, entendendo: eu estou passando pela prova, mas Deus está comigo. Eu estou passando pela prova, mas Ele conhece o meu coração. Por que você não para de sorrir? Porque quem está preenchendo o meu coração não é o meu problema, é o meu Deus. Eu não paro de sorrir porque eu quero resplandecer esse Deus e falar: eu consigo, não pelas minhas forças, mas pelas forças dEle, passar por essa situação e continuar sendo fiel a Ele. E continuar alegrando as outras pessoas, mesmo estando num momento tão difícil. Mesmo estando no momento de sacrifício. Porque se Jesus falou pra gente não ficar com o rosto triste, por que a gente fica? Por que a gente deixa as situações mundanas falarem mais alto do que Deus, que conhece o nosso coração? A gente não pode deixar que isso continue assim. A gente não pode deixar que isso seja maior do que a vontade de demonstrar Deus através da nossa vida. Entendendo como que a gente se alegra, a gente precisa ir para o último ponto que diz: e no que eu me alegro? E no que eu me alegro? Porque eu entendo como que eu me alegro, que é me focando em Jesus. Mas no que? No que eu vou estar firmada para me alegrar? No que eu vou estar firmada para conseguir ter essa verdadeira alegria que resplandece do meu coração, de dentro para fora? E aí, a gente precisa ler 1 Pedro 4, 12 e 13, que diz assim: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são o quê? Coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. Eu me alegro no quê? Eu me alegro em ser coparticipante do sofrimento de Cristo, porque Ele morreu, Ele se sacrificou e Ele venceu por mim e por você. E é nisso que tem que estar a nossa firmeza de alegria. E é nisso que eu tenho que me apegar quando o meu sofrimento vier, porque o meu sofrimento jamais vai ser maior do que Cristo passou injustamente por mim e por você. Cristo sofreu pela gente, para nós termos perdão de pecado. Cristo sofreu para a gente ter acesso ao Pai. Cristo sofreu para que quando a gente estiver sofrendo aqui,
a alegria venha de dentro para fora, lembrando que Ele venceu e nós venceremos quando Ele voltar. Ele não falou que a gente vai vencer aqui, porque se eu sou coparticipante do sofrimento de Cristo, eu tenho que sofrer aqui também por Ele. Quando o problema estiver aqui, eu vou estar sofrendo o problema, sorrindo por Ele. Porque até quando Ele estava lá na cruz, Ele teve piedade e cuidado dos que estavam lá. E por que eu não tenho? E por que eu quero falar mal dos outros? E por que eu quero falar tanto daquele que está me gerando a aflição, me gerando o problema? Não, eu tenho que lembrar que eu sou co-participante do sofrimento de Cristo. Não importa o que fizeram para você, não importa o que fizeram para mim, importa o que Cristo fez pela gente. Não é o que o homem faz que nos traz alegria, é o que Cristo já fez. É nisso que a gente tem que buscar alegria. É nisso que a verdadeira alegria vai conseguir surgir de dentro para fora. Se esse não for o nosso foco, o mundo vai nos abater. A gente não pode deixar que isso aconteça. A gente não pode deixar que isso seja maior do que o nosso Deus. Porque falando de Cristo, os nossos problemas não são nada. Ele sofreu tanto, injustamente, imerecidamente. Então, quando o cansaço vier, quando a tribulação vier, quando as dificuldades vierem, lembre o que Cristo passou aqui pela gente. Lembre do que Cristo fez por mim e por você. Que esse sacrifício não seja em vão. Que esse sacrifício seja capaz de te alegrar quando você estiver no meio da turbulência, no meio do caos. Agora que a gente está começando a entender que nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo, eu começo a entender que se Cristo venceu com alegria, a gente precisa também aqui conseguir vencer com alegria. A gente precisa lembrar que a nossa esperança, a nossa expectativa do futuro não está nas minhas conquistas humanas. Senão, quando vierem os problemas, eu vou cair de novo, eu vou ficar sem alegria de novo, eu vou me afastar de Cristo de novo. Então, para que a alegria verdadeira nunca saia do nosso coração, a gente tem que se lembrar de Cristo. A gente tem que se lembrar do que a gente falou aqui, dessa alegria que traz esperança. Nós temos que lembrar que nós temos que nos alegrar aonde? Servindo a Deus aqui, cultuando a Deus aqui, nos sacrificando aqui e também lá fora, porque eu sou a habitação de Deus. Então lembre-se disso, aonde eu me alegro? Em todo lugar, porque Deus habita em mim. Como que eu me alegro? Sendo guiado por Deus para ter moderação, mesmo quando o problema vier, que o problema não seja maior do que a minha vontade de resplandecer a Deus com a minha alegria. E no que eu vou me alegrar? Na certeza de que eu sou coparticipante do sofrimento de Cristo e que Ele se sacrificou para que um dia eu tenha a vida eterna. A nossa herança não é aqui. O fim dos nossos problemas e das nossas tribulações não é aqui. Se você estiver esperando o seu problema passar para a alegria verdadeira vier, isso nunca vai acontecer aqui na terra. Porque o problema daqui da terra só vai acabar quando Jesus voltar. Até lá os problemas infelizmente só vão aumentar. E o que eu faço? Eu aumento a minha firmeza em Deus. Eu aumento o meu estudo na palavra para lembrar todo dia do que Ele fez por mim. Eu aumento a minha certeza de que Ele se sacrificou para que eu possa ter a vida eterna. E por fim, o último versículo, para a gente entender então qual é essa alegria verdadeira. Que alegria verdadeira é essa que a gente está tanto falando? Lucas 15, 5 e 6 diz assim: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês, assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então qual é a verdadeira alegria? É uma ovelha que se arrepende de estar deixando os problemas do mundo serem maiores do que o teu Deus. Se arrependa disso hoje, se esse é o seu caso. Se arrependa hoje de estar deixando a tristeza resplandecer de você, ao invés de deixar Deus emanar através da sua vida.
Seja como a ovelha perdida. Lembra do jovem salmista que a gente falou? Que ele se reconhecia como ovelha perdida? Eu me vi assim quando escrevi essa palavra. Deixando algumas questões às vezes serem maior do que Deus. Deixando algumas questões fazerem com que eu não resplandecesse mais Deus em alguns momentos da minha vida. Mas eu não quero mais isso. Eu me arrependo hoje para que a alegria verdadeira de Deus possa resplandecer através de mim. Você quer isso através de você? Você quer se arrepender de tantas e tantas vezes que você deixou a sua dificuldade ser maior do que a alegria de ter um Deus que está com você? Se arrependa hoje de ser a ovelha que se perdeu, esquecendo que Jesus morreu e se sacrificou por você. Entenda isso. Entenda hoje. Eu convido vocês a ficarem de pé. E nesse mesmo versículo diz que também tem alegria lá no céu pelo um pecador que se arrepende. De repente, você não entendia. De repente você não entendia que você estava pecando quando você estava deixando de glorificar a Deus porque você não estava sorrindo. De repente você não entende o que eu estou falando aqui. Mas agora você tem a oportunidade de entender que Jesus morreu por mim e por você. Jesus morreu para que a gente possa se arrepender de deixar de glorificar o nome dEle. Porque o céu vai ter festa no momento em que isso acontecer. Importa mais, muito mais, uma vida se arrependendo de viver uma vida que não glorifica a Deus. É muito mais importante você hoje entender que você precisa se render a Deus se você quer ter acesso àquela vida eterna, aonde nós teremos alegria verdadeira. A nossa herança está lá. A nossa herança está lá. E é por isso que o céu está em festa quando um pecador se arrepende. Se arrepende de verdadeiramente estar vivendo por Ele e não por Cristo. Então que hoje a gente possa mudar a nossa forma de pensar. E que hoje a gente possa mudar a nossa forma de agir. Independente da situação, a gente tem que se alegrar. Independente da situação, Deus tem que resplandecer através de mim. E com o rosto triste, com os problemas maiores do que o meu Deus, não tem como. Deus é maior do que qualquer problema. E a gente precisa se arrepender hoje dessa forma, de se deixar abater pelas situações, pelas dificuldades. A gente precisa se arrepender hoje de ter saído do caminho de Cristo, do caminho de alegria, do caminho de paz, de um caminho que entende que a paz verdadeira não é aqui, a alegria verdadeira não é aqui, os problemas cada vez só vão mudar aqui, a nossa alegria verdadeira está lá no céu. Então hoje, se sacrifique por Cristo, deixando de lado as suas dores, deixe no altar os seus problemas e as suas aflições e diz: Deus, eu só quero fazer uma coisa, sorrir e te entregar o meu problema. Cuida do meu problema, que eu vou demonstrar ao Senhor com a minha alegria, tendo a certeza que novos problemas virão, mas que o Senhor me dará a vitória da alegria verdadeira lá no céu, contigo na vida eterna. Aleluia.